Olá pessoal, hoje eu vou falar rapidamente para vocês, uma questão que existia no meu departamento e que, conversando com uma amiga ontem, ela até aventou uma possibilidade de explicação para isso, e seja a explicação correta ou não, ela nos permite pensar algumas coisas sobre os dias de hoje, tá? Então eu trago essa experiência da minha vida científica, para esse foco que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, o que contrastava, em relação a mim, que é um adolescente, 24, 25 anos, chegando, entrando como professor na universidade e dentro de um regime militar, com tudo isso, ok. O que contrastava era exatamente o fato das pessoas dentro do departamento terem seus grupos, ou seja, esses apoiavam esses, não apoiavam o outro, aquela história, nas questões ali da universidade e tal, Porém, eram pessoas que, ah, quando precisava, de qualquer coisa, que era um pouquinho mais difícil assim, as pessoas se ofereciam para ajudar, não importa se eram pessoas quais fossem. Era um departamento pequeno, tinha 12, 13, chegou a ter 15 pessoas, assim, um departamento pequeno, mas suas divisões estavam ali e as pessoas conseguiam passar por cima dessas divergências profissionais, e se ajudar como pessoas. Em parte porque a trajetória dessas pessoas mais antigas era uma trajetória de quem chegou num lugar que não tinha nada, eles te davam às vezes até um caixote para você sentar, uma mesa, um espaço, e falava, daqui para frente você se vira, Então a pessoa tem que se virar. Naquela época não era fácil você pedir dinheiro, você fazer pesquisa, isso, aquilo, era muito complicado. Além disso, uma cidade pequena e tal. Então eu acredito que muitas pessoas ali, foram se agrupando e se ajudando nesse sentido. Óbvio que cacique em dois caciques numa tenda só sempre dá problema, mas passavam por cima disso. Até os grandões, os dois principais lá que mais divergiram, eles se ajudavam. E a gente via isso, sabe? Fazia festas de departamento, comemorava, todo mundo ajudava, cada um trazia uma coisa e ficavam conversando, As famílias se reuniam, certo? Então era uma coisa que, perto da visão que eu tinha, bem dualista ali assim, de esse aqui, esse lá, tá? Isso me chocou, porque eu ficava sabendo muito das brigas, das coisas e tal, de repente eu vi o fulano ajudando o outro, Às vezes qualquer problema que fosse, fora assim. E dentro da instituição, no papo profissional, havia sim divergências e dava essas coisas, esses grupos que um acreditava que seria de um jeito, outro acreditava que seria do outro, tinha essas divergências, mas isso não era levado para o lado pessoal. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Porque a partir do momento que as brigas, ou não vamos chamar de briga, não vamos chamar de disputas, as divergências profissionais, tá? A partir do momento que essas divergências, elas passam a entrar no âmbito pessoal, a pessoa perde a amizade, a pessoa, sabe, ia visitar na família, não vai mais, quando tem festa, a pessoa ou falta, ou a pessoa vai e fica com outro grupo, não se integra. Então, esse tipo de coisa é uma coisa boba, É uma coisa boba que a pessoa fala assim, mas eu jamais vou sentar com aquele cara, ele é politicamente diferente de mim, ele é disso, ele é aquele, ele apoiou a ditadura e tal. Todas as histórias têm dois lados para contar, Então, tem dois lados, sim. Lógico, tem extremos, eu não vou discutir, eu não vou dizer que tem pessoas que todo mundo vai ser perdoado fácil, eu também não acho isso, Mas o que eu estou mostrando principalmente nas atividades do dia a dia, ali, profissionais e tal, que surgem divergências, um quer trazer uma disciplina, o outro não quer, um quer ampliar a carga horária da disciplina dele, o outro não quer, quer ampliar a do outro. Então, divergências que vão surgindo, Ou uns acham que fulano está dando pouca aula, o outro fala que fulano não está fazendo pesquisa. Então, são coisas que vão surgir, E essas coisas não podem ser levadas acima do nível do ser humano, Que é o nível humano de convivência, tá certo? E meu departamento tinha isso.
pelo menos até que essas pessoas se aposentaram, né? Que foi final da década de 90, esses mais antigos se aposentaram, existia ainda isso. Né? Eu fui logo depois, eu fui chefe de departamento, logo depois da aposentadoria deles, acho que foi isso, foi logo depois da aposentadoria deles, né? 98, 99 mais ou menos se aposentaram em função de uma mudança na aposentadoria que viria, então quem podia se aposentou para não perder certas coisas que passou 30 anos acreditando que eram verdades e de repente ia assumir. Então as pessoas aposentaram para garantir esse direito, né, que teoricamente era deles, sim. Então, aí quando eu assumi, algumas coisas mudaram realmente lá dentro e tal, mas eu tentei manter alguma coisa dessas relações pessoais, né? É difícil dizer que se eu consegui ou se eu não consegui, mas a festa nós fizemos, eu tentava passar por cima de tudo, né? Tentava ouvir todo mundo, os dois lados da questão, antes de tomar alguma decisão mais séria sobre alguma pessoa quando me cabia, tá? E nesse caminhar, nesse pedaço que eu relatei para vocês, né, eu trago exatamente isso. Uma das ideias que me foi dada, né, não a minha, foi assim: será que porque hoje as pessoas conseguem se desenvolver mais independentemente da instituição, né, elas estão menos preocupadas com a instituição? E isso tem algum reflexo no comportamento da integração das pessoas nos grupos? Lógico, precisaria ver o quanto essa desintegração foi um processo histórico e hoje está realmente assim, né? Mas independente disso, né, a ideia boa que a gente pode tirar, né, independente de checar empiricamente, né, como se faz na ciência, a validade disso, a gente sabe muito bem que existem lugares em que a coisa é complicada e outros lugares que não, né? A gente sabe também que muita gente se distancia, tá, do resto do grupo, um ou dois ou três, o departamento, quatro, sei lá, e distanciam, fazem sua carreira brilhante, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas a coisa não anda, ou seja, a instituição não anda, o departamento não anda, é aquela pessoa, aquelas duas, três pessoas que andam. E isso não é o fundamental, né, para o desenvolvimento de uma instituição, tá certo? E hoje isso está mais fácil. Por quê? Porque nós temos a internet na mão. Com a internet na mão, o indivíduo tem muito mais acesso a tudo do que na época pré-internet. Para a internet as coisas eram lentas, dependia disso, daquilo, para você conseguir uma projeção era muito mais difícil, para você ser visto, para você ser ouvido, mais difícil ainda, né? Se uma televisão não te entrevistasse, se uma rádio não te entrevistasse, uma rádio ampla, se uma revista não te entrevistasse, coisa e tal, falasse de você, era mais difícil você ser percebido, tá? E suas ideias serem colocadas fora. Hoje vocês sabem, não preciso explicar isso, né, o como isso está facilitado. Então essa facilitação, né, é bem possível que ela possa trazer um prejuízo, tá, para a percepção do bem maior, que é o todo, né, que é o todo. Pode ser um departamento, pode ser uma seção, pode ser uma faculdade inteira, tá certo? Pode ser um instituto inteiro, não é? Então, é essa percepção em que a pessoa, ok, ele quer crescer, ele vai crescer, né? Mas ele está preocupado que o crescimento seja do conjunto também, tá? Porque é lógico, crescer sozinhos, todo mundo vai tentando, alguns conseguem, alguns não conseguem crescer tanto. Agora, a instituição crescer, está todo mundo se ajudando para a instituição crescer. Isso não significa ficar colocando nome de colegas de coautoria no seu trabalho, já que você publica bastante, você põe eles juntos para subir no foguete. Não, não é isso, não é? Mas é preocupação de por que não está indo, qual a dificuldade, como que a gente pode te ajudar, né? Como quer que te ajude a melhorar esse projeto, isso, aquilo, fazer coisas desse tipo, né? Eu, pelo menos,
Eu não digo que eu consegui tudo, mas eu acho que eu tentei, né, pelo menos atender todos que bateram na minha porta, né, pedindo alguma coisa, algum apoio, tá? Às vezes não dava, às vezes a coisa era muito complicada mesmo, e você tenta, e depois não vai havendo correspondência, e a coisa se perde. Mas, em vários casos, eu acho que eu consegui ajudar pessoas, assim como nas portas que eu bati, as pessoas que me ajudaram espontaneamente, sem eu bater na porta, né? Eu, obviamente, agradeço por ter conseguido alguma coisa na minha carreira científica, né? Em função também dessas pessoas, tá? Então, gente, a reflexão é essa, tá? O quanto nós estamos preocupados com o conjunto, ok? Não estou dizendo o conjunto do seu laboratório, seu grupo de pesquisa, esse é óbvio. Eu estou dizendo de outros grupos de pesquisa do mesmo setor que você está, né? Do mesmo departamento, muitas vezes, né? Não é todo lugar que é dividido em departamento nas universidades, né? Mas não importa, é entender esses setores aí. E isso precisa ser bem pensado, tá? Reflitam sobre isso, o que vocês acham, eu deixo minha posição aqui, né? Mostrando que eu acho que isso é muito bom, que antigamente eu vivi nesse meio, isso era muito importante, tá? Que as pessoas não misturavam tanto o profissional com o pessoal, né? E eu me assustava com isso, assustava não, achava, como assim, né? Até que eu fui entendendo e fui gostando disso e percebendo o lado bom disso daí, tá? E o convívio que a gente tem traz experiências que a gente leva às vezes pro resto da vida. Eu já estou aposentado há alguns anos, estou aqui falando disso que eu peguei lá no começo, né? Da minha contratação, tá certo? Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque esse convívio ou ele traz coisa boa, ou ele traz coisa ruim, né? Algumas coisas são inertes, a gente sabe disso, mas tem essas duas coisas acontecendo, ok? Então vamos pensar nisso daí, tá bom? Um grande abraço, obrigado por estarem aqui com a gente e vamos nos falando, tá ok? Tchau, tchau.